Olá, eu sou o César, para quem não me conhece, eu sou o gestor de relacionamento com distribuidores da Beauty Hair Cosméticos e gestor também de Private Label aqui da empresa. E nesse vídeo eu quero explorar com vocês um pouquinho a respeito da linha Blonde Magic. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Fiber Deep Nutrition e também a gente vai falar um pouquinho sobre a fase B, um Instant Reducer, o ativo alisante. Começando com algumas pequenas dúvidas, né, que surgem diariamente a respeito desses produtos. Bom, começando pelo Fiber Deep Nutrition, aqui a gente tem uma base, uma máscara líquida, tá? Esse frasco nós temos aqui 250 ml de produto, que na verdade eles representam 750 gramas de uma máscara pronta. Por quê? Como vocês podem ver, é uma máscara líquida, tá? E ela é autoemulsionante, tá? Aqui ela já vem dizendo que é uma base emulsionante instantânea, é o Fiber Deep Nutrition. Então, esse produto aqui, ele em contato com a água, ele emulsiona, ou seja, ele se transforma, esse líquido, ele se transforma em um creme, em uma máscara, tá? Essa máscara, ela tem o poder de nutrição, né? A principal função dessa máscara é a produção artificial de enzimas no interior do córtex. As enzimas, elas são responsáveis pela força tensora da fibra capilar, ou seja, aquele ingrediente, né? Aquele componente que dá força e resistência à estrutura da fibra. Então o nosso organismo, né, ele já produz para o fio de cabelo enzimas normalmente, né? O que esse produto faz é criar uma quantidade maior de enzimas, né, no interior do córtex, onde ele vai agir, produzindo artificialmente essas enzimas, ou seja, muito para quem tem problema de fio de cabelo enfraquecido, seja por excesso de química, enfim, muita química, coloração progressiva, ou mesmo a própria fragilidade do teu fio de cabelo, do cabelo, né? O fio, ele é fraco naturalmente. Então o que esse produto faz? Ele vai fazer a produção, o nosso organismo já produz uma quantidade de enzimas, o que esse produto faz é produzir uma quantidade maior artificialmente, ou seja, dando mais força, dando mais resistência e também trabalhando na interligação dessas pontes, onde ele vai trazer uma tração no fio de cabelo, dando uma força, dando resistência principalmente a essa estrutura do cabelo. Então esse aqui é a principal função desse, não é a principal função, mas uma das características, uma das funções do Fiber Deep Nutrition é fazer essa nutrição bem profunda. Ela vai agir no interior do córtex, né, fazendo essa produção artificial das enzimas. Uma outra característica, como vocês podem ver, ela tem o efeito matização. E aí é onde entra, né, um grande diferencial desse produto, comparado com outros produtos com efeito de matização. E qual que é esse grande diferencial? Esse produto, ele, por ser uma base líquida, ou seja, aqui a gente tem 250 ml, mas ele vai se transformar em 750 gramas de produto, certo? Então ele não é uma base pronta, ele vai entrar em contato com a água quando ele vai emulsionar. Então, por ele não ser uma base pronta, tá? Aqui nós temos o pigmento violeta 43, que é o pigmento que vai fazer esse efeito matização. Aqui a gente tem uma concentração, você pode ver pela coloração do produto, que está bem forte essa coloração, mas por quê? Porque ela vai autoemulsionar, ela vai crescer. E nesse sentido aqui, a gente vai conseguir, então, controlar a força de matização que a sua cliente deseja, né? Ou a pessoa que estiver aplicando o produto deseja. Então, se ela quiser uma matização, aquele efeito platinado mais forte, a gente vai colocar um pouco mais desse produto, vai deixar esse produto mais forte. Mas se ela não quiser aquele efeito matização mais forte, ela quiser uma leve platinada, ela não quer aquele platinado muito forte, ela quer só dar uma leve platinada, ótimo,
ela vai colocar menos do produto e mais água. Esse produto ele vai funcionar em contato com a água. Ele só emulsiona em contato com a água. Então, a gente tem duas formas de utilização desse produto. Você tem a opção, se for profissional, se você estiver vendendo para o seu cliente, ou você que está me assistindo for um cabeleireiro, uma cabeleireira, você tem duas formas de utilizar esse produto. A primeira é você borrifar a sua cliente no lavatório com o cabelo encharcado de água. Você vai borrifar esse produto no cabelo dela e você vai massagear. Conforme você for massageando, esse produto ele vai se transformando num creme, numa máscara que vai envolver todo o cabelo dela. Ele é autoaquecido, ele tem um autoaquecimento natural do produto. Então a sua cliente, ou você vai perceber esse autoaquecimento, é um aquecimento bem leve, que é justamente o momento da penetração dos ativos no interior do cabelo. Ele faz naturalmente, ele tem naturalmente esse autoaquecimento em contato com a água. Ele vai dar um leve aquecimento, é onde ele vai permear mais na fibra capilar. Então, você tem a opção do cabelo encharcado com a água, você borrifar e aí você massagear e ele vai se transformar num creme. E aí você tem esse poder de colocar qual o tom de matização que você quer nesse cabelo. Então, se você quiser um tom mais forte, você vai borrifar mais produto no cabelo. Ele vai ficar mais forte. Se você quiser uma leve, você borrifa menos produto. Pode deixar também o cabelo tirar mais o excesso de água, deixar mais água, menos água no cabelo, e aí você vai controlando o tom que você quer. Uma outra forma é você pegar um recipiente, você tirar aqui a válvula, né, do produto, você tira a válvula e você vira um pouquinho desse produto em um recipiente e mistura ali, emulsiona com a água, e aí você faz a força do produto que você quer, né? Então, se você quiser um produto mais forte, você pode usar uma proporção meio a meio, 50% de água. Vamos supor que você queira fazer 150 gramas de uma máscara, então você vai lá e coloca 50% do Fiber Deep Nutrition com 50 ml de água, né? Então você vai ter ali em tese uma emulsão de 100 ml, mas não, ele vai emulsionar e por isso ele vai se transformar em 150 gramas. Então 50 ml do Fiber Deep Nutrition com 50 ml de água se transformam em 150 gramas de produto. E aí você vai ter uma matização mais forte. Se você quiser uma matização mais leve, você faz o contrário, você continua considerando os mesmos 100 ml da máscara, você coloca 30 ml, 20 ml desse produto e 50 ml de água. Então você vai controlando a força de matização que você quer. Então, diferente de uma máscara pronta, por exemplo, a gente tem o Unique Maxi Blonde, que é uma máscara de tratamento, ela já está pronta, você não consegue deixar ela mais ou menos forte o efeito de matização, ela já está pronta, ela vai ter aquele grau de matização, né? Então, certamente é o mesmo produto que você já tem um shampoo ou uma máscara que já está formulado, então ele já tem um nível de matização, você não consegue deixar mais ou menos platinado, ele vai ter aquele nível, pronto, acabou. Aqui não, aqui você tem o poder, o teu cliente, ou você profissional, tem o poder de controlar. Esse é o grande diferencial até, você tem o poder de controlar qual o grau de matização que você quer, né? Às vezes você tem uma cliente que, né, fez lá as luzes, mechas, acabou de pintar o cabelo, não quer fazer aquele efeito platinado, mas ela gosta, ela queria ter, mas ela queria um efeito mais leve e você não tem opção, porque você só tem um produto que já está pronto. Agora você tem a opção, com Fiber Deep Nutrition, além desse efeito característico da produção de enzimas, dessa nutrição que eu acabei de falar há pouco, você consegue controlar o tom de matização. Por outro lado, ele também funciona como um produto home care, né? Então você pode usar esse produto no salão de beleza, né? E ao mesmo tempo você pode revender esse produto como um home care para a tua cliente levar para casa e usar no chuveiro. Então ela vai estar lá tomando o banho dela e ela sentir que está perdendo o efeito da matização, ou ela quiser deixar o cabelo mais matizado, alguma coisa, ela está lá e ela sozinha aplica o produto, borrifa no chuveiro,
massageia e faz o tratamento em casa também. Então você tem essas duas características de utilização desse produto, na comercialização desse produto. Você comercializa ele vendendo o serviço no salão de beleza e você comercializa ele também revendendo para o cliente final fazer em casa. Então esse aqui é o Fiber Deep Nutrition. Agora a gente vai falar um pouco também sobre o Instant Reducer, o ativo de alisamento. E isso aqui é uma disrupção no mercado, né? Por que uma disrupção no mercado? Quem trabalha muito com químicas de desestruturação, tilglicolato de amônia, guanidina, sódio, né? São químicas, a gente sabe que são químicas altamente corrosivas, são químicas de desestruturação, são químicas permanentes, corrosivas e oxidativas. Então, o que isso significa? Que ao longo da utilização dessas químicas, o cabelo tende a ficar mais enfraquecido, o cabelo tende a perder a sua vitalidade, porque a gente está usando uma química que está desestruturando toda a estrutura capilar. Então, quando a gente usa uma química oxidativa, uma química de desestruturação que vai modificar a estrutura do cabelo, seja as químicas da cadeia das amônias, e aí a gente fala do tilglicolato, da etanolamina, da etiolamina e também da cadeia dos hidróxidos, e aí a gente tem o sódio, a gente tem a guanidina, o cálcio e o lítio, né? E existe uma outra cadeia ainda que é a cadeia das renas. Então, essas cadeias, além de elas serem incompatíveis entre si, né? Então, se um cabelo tem alguma química da cadeia das amônias, não pode usar do hidróxido. Se um cabelo tem hidróxido, você não pode usar amônia. Então, você tem esse problema, e muitos dos problemas, às vezes, causados dentro de um salão de beleza, é a cliente entrar no salão, querer fazer um relaxamento, ou querer fazer uma abertura de cachos, alguma coisa assim, não sabe que química que tem no cabelo, né? Às vezes o profissional, na sua boa fé, né, confia na cliente, pergunta para a cliente fala com tanta certeza qual é a química que ela tem no cabelo. Eu tenho guanidina. Aí ele vai lá e aplica a guanidina e o cabelo emborracha, o cabelo cai, o cabelo parte, quebra, porque ela tinha, na verdade, era um tilglicolato de amônia, e falou pro profissional que ela tinha guanidina, o profissional foi lá, aplicou guanidina e nesse cabelo tinha amônia, deu reação e já era, né? Muitas das vezes o cabelo, a pessoa fica careca no lavatório. Então, além de tudo, existem esses problemas que são muito frequentes, mais do que a gente imagina, né? Você que está me assistindo, que é profissional, revendedor, que está em contato direto com o salão de beleza, vocês sabem que isso é com muita frequência que acontece. Então, o ativo alisante, o Instant Reducer, ele veio, o quê? Ele é um produto natural. Hoje, ele era formulado com um ativo que se chamava Primer Lish, que tinha como base a cisteamina HCl, que era uma proteína. Agora, como todas as nossas outras progressivas, ela foi reformulada para o ativo Fiozen, né? Então, aqui é o ativo Fiozen, né? Esse aqui é o ativo que hoje está incorporado nesse produto e em todas as outras nossos outros produtos de progressiva. Então, esse aqui é um ativo. Depois eu vou gravar um vídeo também falando sobre o Fiozen, tá surgindo muitas dúvidas aí sobre ele, mas esse aqui é um ativo que hoje está incorporado no produto, no ativo de alisamento, falando dele especificamente. Então, como é que o ativo alisante ele vai funcionar? Apesar deles serem da mesma linha, né, tanto a linha Blonde Magic, tanto o Fiber Deep Nutrition quanto o ativo alisante, na verdade, eles até foram feitos para funcionar em conjunto. Acabou que cada um ganhou até uma direção, né, diferente, vendem junto, mas também têm sido comercializados separados. Então, a gente já falou um pouquinho sobre o Fiber Deep Nutrition, vamos falar agora aqui sobre o ativo alisante aqui, fase B da Blonde Magic. Então, como é que ele vai funcionar esse produto? Aqui, para quem conhece, né, ele vai funcionar parecido, na mesma funcionalidade que um carbonato de guanidina. Como é que um carbonato de guanidina funciona? Você tem o carbonato de guanidina
e você tem a massa, que é com o hidróxido de cálcio. E você controla a força do alisamento, né, colocando mais ou menos carbonato de guanidina nessa emulsão com carbonato de cálcio, certo? Com carbonato de cálcio, com hidróxido de cálcio, carbonato de guanidina, emulsionado ali com o hidróxido de cálcio, que é uma máscara, né, uma base que tem hidróxido de cálcio na sua composição. E você controla a força do alisamento que você quer. Acontece que é o que eu acabei de dizer. O hidróxido de cálcio e o carbonato de guanidina são químicas oxidativas, são químicas de desestruturação. Eles vão modificar a estrutura do cabelo. Eles modificam por completo, permanente. Então, aonde foi? Claro, a raiz, ela nasce virgem, mas aonde foi aplicado o produto é permanente. Então, uma vez que você aplicou guanidina, você não pode aplicar outra química, salvo se for da cadeia dos hidróxidos. Mas uma pessoa que aplicou guanidina, por exemplo, pintar o cabelo, fazer mecha, esquece. Ela só vai poder usar tonalizante. Agora, pintar, fazer mecha com persulfato de amônia, persulfato de potássio, ou uma coloração com título colado de amônia, esquece, não vai poder, né? Então, isso acontece por conta das incompatibilidades químicas. E aí, aonde entra esse grande diferencial? A gente tem um produto que é o Fiozen. Cadê o Fiozen? O Fiozen, ele hoje é um ativo à base de peptídeo. Isso aqui foi uma disrupção também no mercado, é um produto recém-lançado no mercado de tecnologia avançadíssima, é a última tecnologia que a gente tem no mercado, tá? Vamos falar, como eu falei, eu vou gravar um vídeo sobre ele, mas ele é a base de peptídeo. Então, diferentemente de tudo que a gente conhece, ele age no interior do córtex, ele é depositado no interior do córtex, não, perdão. Ele é depositado no córtex, né? Então, ele vai fazer o efeito prolongado do alisamento, né, do efeito liso, além também de fazer a reparação, tá, de danos na fibra capilar. Então, ele vai fazer essa reparação de fissuras, né, onde a fibra capilar ela pode ter fissuras, o peptídeo, ele vai agir, o Fiozen, ele vai agir fazendo a ligação novamente, reparando essas fissuras, né? E ele é depositado no córtex. Então, ele vai fazer um efeito de alisamento diferente do que era, inclusive, o próprio ativo alisante e as nossas outras progressivas, que eram com primer lead, que você faz o trabalho do ingrediente, ele é feito por fora do fio de cabelo, né? Como todas as progressivas, a gente sabe, com ácido glicílico, enfim, com outros ativos aí, clandestinos inclusive, todos eles funcionam por fora do fio, né? O Fiozen, ele age dentro do fio, então por isso que foi uma disrupção, né? É um ativo que é novidade completamente no mercado, então ele age no interior, né, do fio de cabelo. E aí você fica, por que ele tem um efeito mais prolongado? Porque ele ele fica mais imune ao contato direto com a água e ao contato direto com resíduos, poeira e tudo. Os outros produtos, né, os outros ingredientes, quando você faz a progressiva que agem por fora do fio, então eles estão diretamente em contato com a água e em contato com resíduos. Então eles tendem a ter um efeito menos duradouro. Com o Fiozen, ele sendo no interior do fio de cabelo, ele não tem esse contato direto com a água e com o resíduo, então por isso o efeito dele é mais prolongado. Bom, esse ativo está aqui dentro do ativo alisante. E como é que funciona o ativo alisante? Passei uma rápida explicação sobre o Fiozen, mas o ativo alisante, que está aqui, pronto, como é que ele vai funcionar? Você vai controlar, ele vai funcionar como um controle da força de alisamento que você quer nesse cabelo. Então, você não vai aplicar esse produto diretamente sobre o cabelo, em hipótese alguma. Você não pode usar esse produto diretamente no cabelo. Você tem que emulsionar, você tem que incorporar esse produto aqui em alguma outra base. E aí é onde entraria aqui o Fiber Deep Nutrition. Então, vamos lá. César, eu quero um alisamento muito forte, aquele alisamento chapado.
Aqui nós vamos utilizar entre mínimo de 10%, máximo de 50% na emulsão. Ou seja, se a gente estiver falando que nós vamos fazer 100 gramas de uma base, nós vamos usar, quero um alisamento forte, então eu vou usar 50% do Fiber Deep Nutrition, 50% do ativo alisante. Eu vou ter um baita alisamento. E aqui você vai fazer uma progressiva com efeito matização. Bom, a função do ativo alisante é transformar qualquer produto comum em uma progressiva. Esse é o grande diferencial do produto. Você pega qualquer produto comum e transforma ele em uma progressiva. Como? Eu tenho aqui uma máscara Reconstructor, nossa. Eu tenho um creme de hidratação, que também é uma máscara. Eu tenho o Livin, defrisante. Eu tenho o One Regenerative, também é um multifuncional, Livin. São produtos comuns de tratamento. Você tem uma máscara qualquer, que seja, de outra marca, qualquer, que é uma máscara de tratamento. Você consegue transformar esse produto em um produto de alisamento com o ativo alisante. Ele vai transformar qualquer produto comum numa progressiva. Então você vai fazer um alisamento e você controla a força de alisamento que você quer. Então, se você quer um alisamento muito forte, você usa 50% dele. Então, se você quer 200 gramas de uma progressiva, você vai pegar 100 gramas do produto, da máscara, do Livin, e 100 ml dele. Emulsionou, virou uma progressiva. Muito forte. E o melhor de tudo, aí é onde entra a questão que eu estava dizendo das químicas de desestruturação. Às vezes você vai pegar uma cliente que ela não quer alisar o cabelo, ela só quer abrir os cachos. E aí é onde entra o grande diferencial. Pergunto eu para você hoje, como que uma cliente entra no seu salão, no salão da sua cliente, não quer alisar o cabelo totalmente, ela tem o cabelo cacheado, ela não quer alisar o cabelo totalmente, ela só quer abrir os cachos. Pergunto eu, o que você, ou a sua cliente, ou você profissional que está me ouvindo, o que você utilizaria para fazer essa abertura de cacho? Não tem. Ou você vai usar uma química de desestruturação, ou você não vai fazer. Ou você vai usar uma guanidina, um sódio, um cálcio, ou você vai usar um tilglicolato, uma etanolamina. Você tem que usar uma química de desestruturação, você não tem outra opção. Não existe outro produto no mercado que vai conseguir te dar esse efeito sem ser uma química de desestruturação. Bom, não tinha. Agora você tem. Então, esse é o grande quê da questão. Então, você vai pegar uma cliente, eu não quero alisar o meu cabelo totalmente, eu só quero dar uma leve abertura no cacho, deixar aquele balanço, não quero alisar. Então, você pega um produto e você coloca, em vez de 50% para dar aquele alisamento chapado, você usa 10%. 20%, 25%, então entre 10% a 50%, 150% um alisamento mais forte e 10% uma leve abertura de cachos. Então nessa proporção entre 10% a 50%, você controla, você tem o controle do produto, você faz como você quiser e ele vai te dar um efeito progressivo temporário. É um produto compatível com todas as químicas, então se o cabelo tem amônia, hidróxido, rena, tilglicolato, guanidina, cálcio, não importa. Ela é compatível com todas as químicas, é a base de peptídeo, como mostrei aqui, a base dela hoje é o Fiozen. Então você controla a força do alisamento que você quer. Se quiser um alisamento mais forte, você usa mais. Se você quiser só uma abertura de cacho, você usa menos e você vai ter esse efeito prolongado. Não é uma química que vai transformar permanentemente o cabelo, ele vai funcionar como uma progressiva, inclusive quando você quiser somente a abertura dos cachos, ele vai funcionar como uma progressiva, é temporário, 2, 3 meses, 4 meses, né? Então você controla. Então hoje você tem a opção de aplicar um produto na sua cliente, um produto natural, compatível com todas as químicas, altamente tecnológico, a última tecnologia do mercado,
sem agredir o cabelo da cliente. Você está reparando o cabelo da sua cliente. Quando você usa uma química de desestruturação, você está danificando essa fibra. Quando você aplica o ativo alisante, você repara essa fibra ao tempo que ele também vai te dar o efeito que você quer, seja ele de alisamento, seja ele somente uma abertura de cacho. Então, entre 10% a 50% você tem o controle. Então, esse é o grande diferencial. Você pode, como eu falei, isso aqui é importante frisar, não pode colocar esse produto diretamente sobre o cabelo, ele precisa ser emulsionado com algum outro produto, seja uma máscara de tratamento, seja um leave-in, mas ele tem que estar incorporado a alguma outra base de produto. Então você vai pegar qualquer produto comum e vai transformar ele num produto de alisamento, numa progressiva. Eu não falo um produto de alisamento porque você tem essa opção de somente abrir os cachos usando uma proporção de 10, 20, 25%. Então você não vai alisar o cabelo totalmente, você vai dar aquela abertura de cacho na sua cliente. Então ele vai pegar, vai funcionar em qualquer outra base de produto. Então, aqui nós temos Fiber Deep Nutrition, que vai funcionar como esse tratamento, e aqui a gente tem um ativo alisante. Por isso que eu falei que eles, apesar de serem feitos para uma combinação de uma linha de produtos, acabaram que eles já até ganharam conotações diferentes, né? Você vai conseguir pegar e trabalhar o cliente, né? Ou o produto nessa função, né? Eu vou usar um produto natural, não preciso mais usar uma química de desestruturação, não preciso mais danificar o cabelo da minha cliente para abrir os cachos ou fazer um relaxamento. Esquece relaxamento, esquece química de desestruturação, isso é passado, isso acabou, ficou lá atrás, né? Então você vai usar um produto totalmente tecnológico, natural, né? À base de peptídeo, tá? E você vai conseguir ter esse efeito, né? Então você vai transformar aí qualquer outro produto, não precisa ser da Beauty Real, como eu falei, basta qualquer outro produto comum, leave-in, máscara, até no shampoo você pode incorporar esse produto, mas geralmente você vai trabalhar ele em máscaras, em leave-ins, que você vai fazer aquela finalização, aquele tratamento, né, na cliente. Então você vai usar e aí você controla entre 10% a 50%, tendo um efeito mais leve, um efeito mais forte na questão do alisamento ou somente a abertura de cacho. E o Fiber Deep Nutrition, aquele efeito matização, onde você também vai controlar a força de matização que você quer. Você quer mais platinado, menos platinado, você usa mais ou menos produto, sendo esse aqui, esse aqui, pessoal, profissional, né? Cliente final não pode ter acesso a esse produto, justamente pela falta de técnica e conhecimento técnico que ele tem, né? Ele, na verdade, que ele não tem, então ele pode acabar utilizando de forma equivocada. Então, a recomendação para esse produto é venda para profissional e você profissional só você utilizar. Esse aqui não. Esse aqui você trabalha ele diretamente no salão, até como uma forma de mostrar para a cliente os benefícios do produto e aí você revender para ela também, continuar esse tratamento na casa dela. Então, essa aí é a linha Blonde Magic, tá? Espero poder ter tirado aí algumas dúvidas e a gente está à disposição, tá? Aqui na central de atendimento, no Instagram, direct do Instagram, WhatsApp oficial da empresa. Então, a gente está aí para poder prestar todo o suporte, tirar todas as dúvidas, mas acredito que eu possa ter aí também solucionado algumas questões e ajudado vocês aí com a linha Blonde Magic. Um forte abraço e até o próximo vídeo.